Olá pessoal, bem-vindos ao programa Comida do Céu. O Natal chegando e hoje eu trago para vocês uma receita bem natalina que eu costumo fazer todos os anos com os meus filhos, desde que eles eram pequenininhos. É o biscoito de pão de mel de Natal. Mas antes de começarmos a receita, eu gostaria de contar a vocês uma história. Conta-se que em um país gelado, ao norte da Europa, um rei e uma rainha tiveram um filho. E eles estavam tão felizes que resolveram oferecer um banquete, uma festa enorme. E no dia dessa festa, o palácio estava todo iluminado. Eles colocaram candelabros, tochas no pátio, faziam com que a luz se refletisse na neve. E tudo estava decorado com extremo bom gosto. Todas as pessoas da corte chegaram em suas carruagens e cavalos magníficos. As mulheres com seus casacos de pele e joias caríssimas. Os homens com seus sobretudos de lã, chiquérrimos. E no meio das festividades, aconteceu que o rei pediu para que trouxessem um menino. Afinal, a razão de toda aquela festa exuberante. Quando foram procurar o menino, descobriram que a pilha de casacos era tão grande que alguns deles caíram sobre o berço e sufocaram o menino. Que tragédia! Bom, essa história não é verdadeira, mas ela nos traz uma grande lição. Nós passamos por vários natais em nossas vidas, com muitas festas, não é mesmo? Era amigo secreto, confraternização da empresa, confraternização do grupo de futebol, amigo secreto das amigas da academia, da nossa família e tantas outras festas. E quantos de nós, durante anos, comemoramos o Natal sufocando o menino? Lembramos dos presentes, lembramos da comida, lembramos da decoração, lembramos do Papai Noel, lembramos da viagem, mas nós acabamos esquecendo da razão de ser do Natal, do aniversariante do dia. E nesse ano, percebam que estamos sendo restringidos a passar o Natal sem grandes festas e com poucos familiares, por conta da pandemia, não é mesmo? Eu realmente espero que este seja um Natal em que nós iremos ter tempo para focarmos mais no menino. Eu desejo que você tenha um excelente Natal e um ano novo repleto de saúde e da presença de Deus. Olá, queridos! Então, estamos já preparados para a nossa receita de biscoito de pão de mel de Natal, ok? Os ingredientes que nós vamos usar são uma xícara de mel, uma xícara de açúcar, 2 ovos, são 100 gramas de manteiga. Vamos usar especiarias, cravo, canela, gengibre em pó e noz moscada em pó. Um pouco de leite, são 1/4 de xícara de leite, 1 colher de sopa de cacau em pó. Vamos usar também 1 colher de bicarbonato em pó. E, por último, o trigo, que são 800 gramas de trigo, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser adicionar numa tigela. Nós vamos colocar essa tigela no micro-ondas, por isso que eu não peguei aquela de metal. A manteiga, vamos colocar aqui. E a gente vai derreter tudo isso no micro-ondas. Vamos colocar o açúcar, ok? E o mel. São as 3 coisas. Vamos misturar tudo e colocar no micro-ondas por 1 minuto. E depois voltamos aqui. Tá, já derreti tudo lá no micro-ondas, ok? Ficou algo homogêneo. E eu vou acrescentar
o chocolate em pó ou o cacau em pó, ok? Aproveitar que está quentinho. Então agora eu vou acrescentar as especiarias, que são a canela, o cravo, o gengibre e o noz moscada, ok? E em seguida os 2 ovos, lembrando sempre que a gente tem que quebrar um de cada vez. Vai que um está estragado, né? E antes do trigo, a gente vai misturar o leite com o bicarbonato. Vamos adicionar ali e depois vamos colocando a farinha aos poucos, ok? Então a massa já ficou pronta, ficou uma massa bem bonita. Mas a gente não pode usar essa massa logo em seguida, logo depois que a gente faz ela, ó, porque ela vai ficar muito grudenta. Então a gente vai ter que colocar dentro de um saquinho, esse saquinho para congelar, e deixar na geladeira no mínimo por 2 horas. Você pode fazer essa massa no dia anterior, né? Vamos dizer, amanhã você decide assar a bolacha. Então você pode fazer no dia anterior e deixar na geladeira. Ela passar a noite, vai ficar muito bom, igual. Então eu já deixei uma pronta ali na geladeira, que a gente já vai esticar e cortar os biscoitinhos, ok? Então agora a gente vai esticar a massa, né? Lembra que eu deixei a massa na geladeira, ó, ela tá bem durinha. E para a gente poder esticar ela, a gente tem que colocar um plástico em cima e um plástico embaixo. Esses plásticos de rolinho que você compra no mercado para congelados, então a gente abre assim e a gente vai colocar um embaixo. Vamos colocar a massa aqui e vamos colocar o outro por cima, ok? E agora a gente vai colocar os pedaços aqui para esticar. Para facilitar, geralmente eu corto em fatias e vou colocando aqui, ó. Ok? Aí eu vou colocar em cima esse daqui e rolo até esticar a massa. Então eu já estiquei fininha essa massa, ok? E agora nós vamos usar as forminhas, né? Eu tenho várias forminhas aqui de Natal, tenho folhas, tenho pinheirinho, estrela, mas eu escolhi hoje o boneco de pão de mel. E nós vamos fazer porque é bem fácil, ele é muito fácil de fazer os desenhinhos, né? Então tem que ser uma coisa que as pessoas possam fazer em casa sem problemas. Então a gente vai cortar agora os bonequinhos e vamos colocar na forma. Pode ser uma assadeira, ó, esse negócio é bem interessante. É uma folha de silicone, ok? A gente coloca no fundo da assadeira, é bem prático porque ela é lavável, então você pode reutilizar. Mas também a gente pode usar o papel manteiga, ok? Sem problema nenhum. Coloca no fundo da forma o papel manteiga e a gente vai cortando os homenzinhos agora. Ó. Aproveitando o melhor espaço aqui para não perder massa, né? E agora a gente retira o excesso de massa e vamos colocando os homenzinhos na forma, ok? Olha que bonitinho que ficou. Ó. Que a gente vai colocar alguns desses homenzinhos na árvore de Natal. Então nós vamos usar um canudinho como esse para fazer um furinho na parte de cima. Então é um canudinho daquele mais grossinho, porque a bolacha vai crescer, se for um furinho muito pequenininho ele fecha, né? Quando a bolacha cresce. E o restinho da massa que sobrou, a gente coloca tudo junto, estica de novo e coloca novamente o plástico e vamos lá fazer mais bonequinhos. Então agora nós vamos colocar para assar esses biscoitos no forno a 180 graus por
10 minutos até 15 minutos. Você vai ter que ficar de olho, ok? E agora nós vamos fazer a cobertura. Vejam aqui, eu já deixei preparadas essas bolachas. Veja que lindinha que ficaram, né? Ficaram lindas. Agora a gente vai fazer o glacê que vai em cima para confeitar, ok? Primeira coisa que a gente vai usar são 250 gramas de glacê real. Esse glacê real se encontra em casas de confeitaria, ok? Então, são 250 gramas do glacê real. A gente vai bater isso. Vai bater isso na batedeira, ok? Junto com mais ou menos 3 colheres de água quente, ok? Então, a gente vai colocando, coloca 2, mexe, vê como é que tá e depois coloca a outra, ok? Então, veja, 1 colher, 2. É importante que seja quente, ok? Isso faz a diferença. Então, vamos lá. Então, eu já mostrei para vocês como que fica o glacê, né? Ele fica bem bonito e sempre lembrar da água quente. E agora eu vou colocar em 4 potinhos porque eu quero 4 cores diferentes ou 3 cores diferentes. Você escolhe quantas cores quiser. Então, em cada potinho eu vou colocar uma cor. Quer dizer, posso deixar a última aqui dentro, ok? E daí a gente vai tingir separadamente. O corante que eu estou usando é aquele corante alimentício gel, ok? Então, a gente vai colocando uma cor em cada potinho. Depois disso, nós vamos colocar dentro desses pacotinhos. Isso faz um pouquinho de bagunça. Criança que ama isso. Meus filhos amavam fazer isso daí todo ano. A nossa tradição aqui é fazer bolachinha de Natal. Vamos colocar bem para baixo aqui. Ó. E dar um nozinho. Depois a gente vai cortar bem na pontinha. E agora é só usar a sua criatividade, ok? A gente na internet encontra muitos modelinhos, muitas ideias para a gente fazer o confeito, né? E sempre fazer o corte aqui bem na pontinha, ok? Pra gente fazer um acabamento fininho. E vamos lá! Olha só que lindo que ficaram, não é mesmo? A gente usa a nossa criatividade, cada um eu faço um pouquinho diferente do outro. E agora a gente vai colocar a fitinha naquele buraquinho, lembram que a gente fez um buraquinho com o canudinho? Olha lá, a gente vai pôr a fitinha, viu? Ó, que lindo que vai ficar. Aí eu vou dar um nozinho aqui em cima e vou pendurar na árvore. Olha que lindo! Se você quiser deixar mais dias, você pode colocar o papel filme, plástico filme. Você enrola ele com o plástico filme e coloca na tua árvore. Ficou lindo, né? E outra coisa que você pode fazer também é comprar aqueles pacotinhos transparentes em casa de embalagens e fazer um lacinho com a fita e dar de presente, né? É uma opção muito boa nesses dias, né, de pandemia, muita gente sem emprego, né? E a grana tá curta, né? Então é uma boa opção de um presentinho que custa barato, né? E outra coisa também é você pode fazer isso para vender, né? É um bom tempo para você ganhar uma graninha aí, pode fazer essas bolachinhas, vender e fazer um dinheirinho aí para o Natal, né? E que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um excelente Natal e um próspero ano novo. Que Deus abençoe a sua vida.